eu acho que a maior pressão que vem é de nós mesmos. Então eu me cobrava muito, eu me cobrava para ser um modelo de pessoa que depois eu vim descobrir que eu não sou, entendeu? Que é uma coisa que na verdade é fictícia, é uma coisa que a mídia cria e impõe pra gente, principalmente pras mulheres, que é aquele padrão do corpo perfeito, que você tem que ser magra, que você não pode ter quadril muito grande, que você não pode ter seios muito pequenos e tudo isso, sabe? E eu acho que na adolescência é o período que a gente está mais vulnerável a sofrer esse tipo de ação, de influência da mídia em geral. No sentido de ser cobrado a ser uma pessoa padrão, ser uma pessoa que de repente você não é, de verdade. E assim, eu não me preocupava se eu estava comendo certo, eu me preocupava se eu estava ingerindo poucas calorias. Essa era a minha preocupação, entendeu? Tanto é que quando eu entrava na internet, eu procurava dietas que fossem altamente restritas, assim, não que fossem nutritivas, sabe? Então, por exemplo, dietas que já incluíam carboidrato já não estavam na minha lista, não era uma coisa que eu iria fazer. Eu lembro que eu fiz uma dieta que é a tal dieta da USP, que não nada tem a ver com a USP, é só o nome. E é assim, tipo, uma coisa extrema, assim. Lá falava que perdia até 15 quilos em 2 semanas, e isso, aos meus olhos, era a coisa mais maravilhosa do mundo. E assim, tinha dias que eu passava o dia inteiro tomando café com adoçante. Os meus pais sempre tiveram uma preocupação grande em relação à alimentação, em eu estar comendo bem. Então, assim, os meus pais, eles sempre, assim, almoços, refeições principais, eles sempre fizeram como eu falo, qualidade variada de alimentos. Então, sempre teve muita salada, legumes, essas coisas. Mas como eu passava muito tempo fora de casa, estudando, às vezes eu mentia que eu tinha comido, ou às vezes eu comia na frente deles, depois eu tentava vomitar, ou às vezes eles falavam, ai filha, leva esse lanchinho aqui pro quarto, e muitas vezes eu ia pro banheiro, mastigava a comida, porque obviamente eu sentia falta de comer, sabe? Eu tinha vontade de comer, mas eu me privava. Então, às vezes eu mastigava a comida e jogava tudo fora no vaso depois e dava descarga. E os meus pais nem ficavam sabendo disso, sabe? Então, era uma das práticas, assim, que me aliviava por eu sentir o sabor das coisas, mas que eu não estivesse ingerindo as calorias. Só saciava, né? E que facilidade você encontrava esse tipo de coisa na internet? Coisas que te ajudavam a praticar bulimia? Nossa, muito fácil. Muito fácil? Muito fácil. Tinha um blog, eu não sei se ainda tá no ar, que chamava Ana e Mia. E era um blog feito por meninas, principalmente para o público feminino, de anorexia e bulimia, por esse motivo era o nome. E ele ensinava várias práticas, desde como forçar o vômito, até como esconder que você emagreceu, ou como disfarçar para os seus pais que você tinha perdido alguns quilos, entendeu? Então ensinavam a usar roupas largas,
a evitar ter refeições com a família, porque aí os pais poderiam obrigar a comer, esse tipo de coisas, né? Eu só me sentia bem quando eu não comia. Eu me sentia culpada se eu comia. Só que quando eu comia, eu ficava dias sem comer. Eu passei uma semana sem comer uma vez, à base de água e café. E ao mesmo tempo que eu me sentia ótima, eu também me sentia o tempo todo meio tonta, meio zonza. Mas eu olhava no espelho e falava, não, tá tudo bem, porque eu estou magra. Mas aí quando eu comia, eu me sentia culpada. E eu sabia que se eu ficasse me sentindo culpada quando eu comia, eu não ia comer de novo. Então era uma coisa o tempo todo, eu brincando com a minha própria cabeça, tentando me convencer de que era melhor eu ficar sem comer. Sim, foi uma época pra mim meio desolada, porque se você contasse pra alguém, obviamente a pessoa ia te censurar na hora. Então você não pode procurar ajuda de ninguém. Aliás, você não quer procurar ajuda de ninguém. Você sabe que se você tentar, a pessoa vai te enfiar a comida goela à força. E você não quer que isso aconteça. Então, óbvio, você não conta pra ninguém, você não se sente seguro pra contar pra ninguém. Eu sempre fui muito recluso em relação a resolver minhas coisas, sabe? Compartilhar esse fardo com os outros. Eu, na verdade, até que quando isso estava acontecendo, eu não fui procurar ajuda. O que aconteceu foi que em um desses momentos em que eu tava chorando, tava muito mal, minha mãe me pegou nisso e ela falou, não, vamos procurar ajuda. Mas só que, na verdade, eu nunca... Hoje em dia eu já compartilho um pouco mais com as pessoas queridas à minha volta, mas no começo eu não falava muito para as outras pessoas nada sobre isso. E eu acho que não mudou minha rotina, acho que social, porque eu também não, acho que eu não transparecia isso na época. Mas os critérios da depressão são tristeza, né, a maior parte do tempo, falta de interesse para as coisas que ela tinha interesse antes, choro, desânimo e principalmente os pensamentos mais negativos, né? Os pensamentos de que a vida não tem mais sentido, de que ela é um peso para as outras pessoas. Então a depressão tem uma visão muito negativa sobre todas as coisas, principalmente uma visão negativa sobre si, né? De que ele é um peso, de que ele não é uma boa pessoa, uma visão de que as pessoas não amam, não têm interesse por ele, e uma visão do mundo também negativa, né? De que nada vai melhorar, de que não adianta nada que ele faça, né? Foi na verdade, realmente, em uma situação da minha vida onde não tinha nada de ruim acontecendo. Sabe, as coisas estavam rolando bem e de repente eu comecei a sentir um vazio, comecei a me sentir muito triste. Eu acordava chorando, ia dormir chorando e eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Até que daí, na verdade, eu fui em uma psicóloga, depois ela me receitou com um psiquiatra e eu acabei sendo diagnosticado. E talvez, no meu caso, pode ser algo mais genético também, porque isso ocorre um pouco na minha família.
Eu penso sempre, sabe, que eu fico sem perspectivas pro futuro, sabe? É como se, por exemplo, pode várias coisas boas estarem acontecendo na sua vida, se tiver uma coisinha negativa, sua cabeça vai pegar esse gancho e vai focar naquilo. E se eu sempre me via muito mal, eu sempre me achava um lixo, sempre tava me sentindo muito mal psicologicamente e fisicamente. É como se a depressão também sugasse todas as suas forças para que você quisesse sair daquele buraco, sabe? É como se, por exemplo, você tá num buraco, mas você não consegue escalar pra cima porque a depressão tá ali te puxando pra baixo. Você tá bem deprimido assim, é como se todos os seus pensamentos te levassem tipo pra um lado negativo onde você acha que cara, nada vai dar certo e que tudo tá chegando a um fim, sabe? Que você não pensa em procurar ajuda, você só quer que o fim chegue. E, na verdade, eu acho que a depressão meio que causa pensamentos assim. Eu acho que, na verdade, comparações sempre existem quando você tá assim, mas eu acho que não adianta se comparar com outras pessoas, porque às vezes o que muitas pessoas podem transparecer pelas redes sociais, sabe, a gente não tem a mínima ideia de como ela é sozinha dentro da casa dela. Bom, a mídia tem sim uma grande influência na vida principalmente dos jovens e adolescentes, né? Por conta das ideologias que ela prega. Essa ideologia de ter um corpo bonito, de ter um corpo perfeito, interfere muito, né, no psicológico das adolescentes, principalmente das meninas, né? Porque tem-se uma ideia de que eu vou ser mais aceita ou menos aceita dependendo do corpo que eu tenho, dependendo de como eu me visto, dependendo de como eu me relaciono. Então, cada um de nós tem uma vulnerabilidade específica para transtornos. Eu posso ser mais predisposta a um transtorno e um outro indivíduo menos predisposto. E aí, as estimulações a que nós estamos todos os dias vivendo, que nós estamos também expostos, essas estimulações afetam cada um, né? E quanto mais vulnerável eu sou para um transtorno, mais essas informações podem me afetar. Ninguém aborda esse assunto, ninguém fala sobre esse assunto, ninguém fala sobre cura, ninguém fala sobre tratamento. E toda vez que falam de tratamento, você só vê pessoas internadas. Você não percebe que o tratamento sempre tem a ver com o ambiente que você tá. Quanto mais hostil o ambiente que você tá, pior é pra você. Mais vulnerável você fica pra qualquer coisa, entendeu? Qualquer surto psicológico. Porque foi meio que um surto que aconteceu na minha vida. Mas ainda assim, nunca fiz um tratamento. Eu não procurava ajuda. Na verdade, eu mal conversava sobre isso com os meus colegas. Eu nunca contei para os meus pais. Eles sabem que eu tenho um problema com o meu corpo, que eu não estive satisfeita com o meu corpo. Mas eu nunca contei nada disso que eu fazia para eles. Depois que eu entrei na faculdade, que eu tive mais contato com essa parte do diagnóstico, do que é realmente a doença, por que ela acontece, eu fui gradativamente melhorando. Mas eu tive muita ajuda dos meus amigos, de estarem ali comigo, porque
quem sofre de algum transtorno psicológico, psiquiátrico, a interação social fica muito comprometida, porque a gente precisa contar com pessoas ao nosso lado e às vezes as pessoas não conseguem compreender isso que a gente está vivendo, sabe? Muita gente achava que era frescura. Porque a partir do momento que você tem contato com a depressão, independente de você estar deprimido ou de você ter pessoas à sua volta que estão deprimidas, você consegue perceber o efeito que isso tem em você mesmo e nas outras pessoas. Não tem como você, sabe, se você vê isso, não tem como você ver e não levar isso a sério. Porque realmente, sabe, parece que é uma voz na sua cabeça que, sabe, te instiga a fazer qualquer coisa ruim e autodestrutiva. E que realmente, sabe, daí gera coisas, na verdade, muito prejudiciais para sua vida. Todas essas atitudes que a depressão faz você fazer. Terapia é algo fundamental. Depois que eu fiz terapia com um psicólogo, melhorou bastante, sabe? E, assim, a gente não pode ter medo de procurar ajuda nesse sentido. Tanto ajuda, sei lá, de um psicólogo, de um médico, de um psiquiatra, sabe? Porque essas coisas eu fui descobrir tarde, assim, né? Eu fui descobrir só depois dos meus 18, 19 anos. Mas eu sofria desde os 14, 15. Então tem um período aí de sofrimento muito grande até eu realmente descobrir o que eu tinha e começar a pensar sobre isso e procurar ajuda nisso. O tratamento de todas essas doenças envolve, primeiro, uma avaliação correta, um psicodiagnóstico feito especificamente para aquele paciente, né? E quem pode fazer isso é um psicólogo ou um psiquiatra. E o tratamento também é com esses dois profissionais. A maioria das vezes a gente trabalha em parceria, trocando informações, né? Porque é o psiquiatra que vai medicar, que vai cuidar mais da parte biológica, né? E o psicólogo que vai acolher esse paciente no sentido de compreender quais são as questões internas e psíquicas que vieram acontecendo ao longo da vida dele que acabou gerando esse sofrimento, esse transtorno, né? A gente sempre recomenda para os transtornos de psicopatologias, né, que o psicólogo seja de preferência terapia cognitivo comportamental, porque é uma base de terapia que é mais específica para os transtornos mentais. Ela tem toda uma prática voltada para o primeiro momento de estabilização de sintomas. O paciente apresenta os sintomas, a gente trabalha com esses sintomas depois do psicodiagnóstico, né, para que ele se estabilize, e a partir do momento que estabilizou, aí a gente começa a trabalhar as questões mais profundas, mais íntimas de cada um. Então, por isso que a gente recomenda a terapia cognitivo comportamental, porque ela tem este primeiro passo diferencial nas intervenções, né? São intervenções específicas para cada tipo de transtorno. Sabe, compartilhe com as pessoas mais queridas que você sabe que você não vai ser um fardo. Sabe, pessoas que você acha que não vão se incomodar com isso, que realmente vão estar ali para te ajudar, porque não tem problema em pedir ajuda. Eu acho que eu percebi depois de todos esses anos que isso não é uma doença que a gente consegue passar sozinho. A gente precisa de ajuda. E se apoie nas pessoas mais queridas a você e faça terapia.